Oiê! Bem-vindos ao Contra a Palavra, um canal sobre educação e ecossocialismo. Meu nome é Sofia e o vídeo de hoje faz parte da semana de celebração do centenário Paulo Freire. Para comemorar os 100 anos do educador, para além desse vídeo, nós teremos duas lives, uma na sexta e outra no sábado. Eu estarei aqui no canal do Contra a Palavra no YouTube às 7 horas, junto de outros professores, para a gente conversar sobre a importância de Paulo Freire para a esquerda radical de hoje. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de acesso à publicação que eu fiz no Instagram sobre esse evento. Com esse link, vocês terão acesso a mais informações, inclusive o nome dos professores que estarão comigo nas lives. Aproveitem para seguir o Contra a Palavra no Instagram e para compartilhar a publicação com seus amigos. E, claro, se inscrevam no canal aqui do YouTube e cliquem no sininho para receber uma notificação quando as lives começarem. Eu também vou deixar na descrição indicações de materiais sobre Paulo Freire, produzidos por mim e pelos professores que vão participar do evento. Eu já gostaria de deixar indicado o vídeo do professor Emanuel sobre Pedagogia do Oprimido, que é o livro que a gente vai comentar aqui hoje. Terminando esse vídeo, corre lá para assistir o dele e aproveita e se inscreve no canal dele também. Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. Ele se graduou em Direito pela Universidade do Recife, a atual Universidade Federal do Pernambuco, UFPE, em 1946. Em Pedagogia da Esperança, um reencontro com Pedagogia do Oprimido, ele conta o porquê de não ter seguido na área. Já no seu primeiro caso como advogado, ele ficou muito sentido com a situação de injustiça em que se encontrava o seu cliente, que havia se endividado comprando suas ferramentas de trabalho. Ele se comoveu muito com a situação e não conseguiu nem continuar com casa e nem com a advocacia. Ele decidiu se dedicar à educação, por acreditar que ela tinha o potencial de transformar a realidade e acabar com as injustiças. Ao longo dos anos, Freire foi amadurecendo essa percepção e entendeu que a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas. E aí sim, as pessoas mudam o mundo. Em 1959, defendeu a sua tese intitulada Educação e a Atualidade Brasileira. Com ela, Freire conquistou 3 coisas: o seu título de doutor, o reconhecimento a nível nacional devido à qualidade e à importância da sua pesquisa, e a desconfiança de alguns setores da sociedade que já estavam se articulando para o que viria a ser o golpe militar de 1964. Em 1961, Freire foi nomeado professor de História e Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Recife, da UFPE. Ele já lecionava em outras faculdades, mas após o doutoramento, essa foi a sua primeira contratação como professor titular. Ainda em 1961, foi nomeado diretor do Departamento de Extensões Culturais da UFPE. Junto de seus colegas de departamento, realizou algumas experiências de educação popular muito bem-sucedidas. E a partir dessas experiências, ele desenvolveu o que a gente conhece por Método de Alfabetização Paulo Freire. Na época, João Goulart, com seu programa de reforma de bases, aprovou a multiplicação dessas experiências em um Plano Nacional de Educação. Mas, meses depois da aprovação do plano, veio o golpe militar. Freire foi preso por cerca de 70 dias sob as acusações de traição e subversão. Depois de solto, ele se exilou na Bolívia. Mas em 1971, a Bolívia também sofreu um golpe militar. Então, ele foi para o Chile. E lá, ele presenciou um golpe militar pela 3ª vez em 1973. Dessa vez, ele se exilou nos Estados Unidos e, por fim, na Suíça. Chega a ser cômico a gente pensar que ele foi migrando de país para país na América Latina, fugindo de golpes militares, até que ele resolveu ir para os Estados Unidos porque era quem estava financiando esses golpes, né? Então, não ia ter um golpe lá. Freire só retornou ao Brasil em 1980, um ano depois de ser sancionada a nossa lei de anistia. Nesse momento, eu vou deixar a indicação de 2 vídeos aqui do canal. Um sobre a nossa lei de anistia e sobre as ditaduras que aconteceram nos países latino-americanos entre as décadas de 60 e 80. E outro sobre o famigerado Método de Alfabetização Paulo Freire. Vocês vão encontrar o link para esses vídeos aqui na descrição. O que Freire viu e viveu durante o exílio foi fundamental para ele consolidar a sua teoria pedagógica. Em 1967, ainda no Chile, ele publicou seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade. No ano seguinte, também no Chile, ele publicou o que seria a sua obra mais conhecida e mais importante, Pedagogia do Oprimido. Atualmente, essa obra já foi traduzida para mais de 20 idiomas e publicada em dezenas de países ao redor do mundo inteiro, em todos os 5 continentes. Mas, na época, a sua publicação no Brasil foi proibida pelo regime militar. Pedagogia do Oprimido só chegou ao Brasil em 1974, quando Geisel assumiu a presidência e iniciou a chamada abertura política. Ao retornar para o Brasil, Freire se tornou professor na Unicamp e na PUC de São Paulo. Além do seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, Freire se dedicou à militância em movimentos sociais e no recém-fundado Partido dos Trabalhadores, o PT.
De 1988 a 1991, ele participou da gestão da Luiza Erundina na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Por suas publicações e sua atuação, Paulo Freire é conhecido internacionalmente. Ele recebeu cerca de 40 títulos de doutor honoris causa em universidades do mundo inteiro, além de outras homenagens como o Prêmio Educação para a Paz da Unesco. Ele foi intitulado Patrono da Educação Brasileira através da Lei nº 12.612, de autoria da Erundina, e sancionada em 13 de abril de 2012 pela então presidenta Dilma Rousseff. Já houveram 2 tentativas de revogar essa lei. Uma em 2017, através de uma sugestão participativa feita por uma apoiadora do Escola Sem Partido, e outra em 2019, através de um projeto de lei escrito por um deputado do PSL. Freire faleceu aos 75 anos após um ataque cardíaco em 1995. Como vocês podem perceber, até agora eu falei pouco sobre o livro Pedagogia do Oprimido e mais sobre o autor e o contexto em que ele foi escrito. Mas isso é fundamental para vocês compreenderem tudo o que esteve envolvido no processo de materialização desse livro. E aqui eu quero deixar um carinho para o professor André Paulillo, da Faculdade de Educação da Unicamp, porque foi numa disciplina com ele que eu aprendi sobre a importância de se atentar a esse aspecto, a materialidade de uma obra. Pedagogia do Oprimido tem 51 notas de rodapé referenciando textos de outros autores. O Coração do Homem, de um autor que eu não vou ousar pronunciar o nome, é o texto mais referenciado. Depois dele, vem Fenomenologia do Espírito, de Hegel, Os Condenados da Terra, de Fanon, O Colonizador e o Colonizado, de Meme, Passagens da Guerra Revolucionária, Congo, de Che Guevara, Educação e Vida, de Furter, imagino que seja assim, porque também me parece alemão, e O Homem e as Coisas, do Sartre. Além disso, Álvaro Vieira Pinto, Che Guevara, Lukács, Marx, Engels, Mao Tse-tung têm pelo menos 2 obras diferentes mencionadas em Pedagogia do Oprimido. Com isso, fica evidente a imensa bagagem teórica de Paulo Freire ao escrever esse livro. Lembrando que ele escreveu durante o exílio, então ele não teve contato com esses materiais em português. Para além de textos de outros autores, Freire faz menção a textos escritos por ele também, como Educação como Prática da Liberdade, o seu primeiro livro, e textos menores publicados em ocasiões anteriores, como Ação Cultural para a Liberdade e Extensão ou Comunicação. Pedagogia do Oprimido tem uma introdução e 4 capítulos. E agora que eu já falei sobre as suas referências, eu vou falar sobre as ideias centrais de cada uma dessas partes. Na introdução, Freire escreve que esse livro não é resultado de uma pesquisa teórica, ainda que isso tenha sido importante para fundamentar a sua teoria pedagógica. Para ele, o fundamental é que esse livro é fruto de uma pesquisa empírica, ou seja, da observação e da reflexão acerca de situações concretas. Por esse motivo, a leitura do livro pode gerar algumas reações sectárias, então ele dedica as páginas da introdução para alertar sobre os perigos do sectarismo. No primeiro capítulo, Freire discute a contradição opressores-oprimidos e justifica a pedagogia do oprimido como forma de superar essa contradição. Segundo ele, os homens são seres inconclusos, inacabados, e por isso a humanização e a desumanização são 2 possibilidades. Porém, a vocação histórica do homem é o ser mais, e isso só é possível através da humanização. A desumanização é o ser menos, é a distorção dessa vocação. E por isso, ela provoca os oprimidos a lutar contra quem os faz menos, quem os desumaniza. Toda vez que eu falar homens como sinônimo de seres humanos, não é porque eu acredito que esse seja o melhor sinônimo ou que seja de fato um sinônimo, mas é porque como Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido e, na verdade, todos os seus primeiros textos ele comete esse equívoco aí. Freire alerta que a luta contra a desumanização só faz sentido se os oprimidos não idealizarem se tornar ou de fato se tornarem os novos opressores. Com isso, no primeiro capítulo, ele enuncia que o grande desafio dos oprimidos é restaurar a humanidade em ambos, oprimidos e opressores. É libertar a si e aos outros. E a respeito desse processo de libertação e de humanização, ele conclui: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. No segundo capítulo, Freire apresenta a concepção bancária de educação. Nessa concepção, a educação é um ato de depositar. Os educandos são depositários e os educadores, os depositantes. Como se os educandos fossem caixinhas vazias sem nenhum tipo de conhecimento e coubesse aos educadores preencher essa caixinha com o conhecimento que eles detêm. Para Freire, a educação bancária não estimula os homens a descobrir o mundo e a transformá-lo. Pelo contrário, faz com que eles se adaptem a esse mundo parcialmente conhecido através dos depósitos. Em contraposição à concepção bancária de educação, Freire apresenta a concepção problematizadora e libertadora.
Para isso, discute outras duas contradições: educadores, educandos e homens, mundo. Primeiro, é necessário superar a ideia de que existe aqueles que não conhecem e por isso precisam aprender, e os que conhecem e por isso devem ensinar. Todo mundo conhece alguma coisa sobre a qual pode ensinar. Por isso, desse momento em diante, Freire não escreve mais educandos e educadores, e sim educandos educadores e educadores educandos, para traduzir essa ideia de que todo mundo é um pouco de ambos no processo de aprendizagem. Segundo, é necessário que o mundo dos homens não seja apenas algo sobre o qual se fala, mas a incidência da ação transformadora dos homens. Ao contrário da educação como prática da dominação, a educação como prática da liberdade nega a existência de homens sem mundo e mundo ausente de homens. Por isso, no final do capítulo, ele conclui: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. No capítulo 3, Freire afirma que a dialogicidade, ou seja, o ato de dialogar, é a essência da educação como prática da liberdade. Para ele, o diálogo é uma necessidade existencial. Ele escreve o seguinte: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos eles. Ok, o diálogo é fundamental para que aconteça a verdadeira educação como prática da liberdade. Agora, o diálogo, para acontecer, precisa de algumas coisas. Primeiro, não há diálogo sem amor ao mundo que se pretende transformar e aos homens que têm o potencial de transformá-lo. E o amor está no compromisso com a luta pela libertação. E se não há diálogo sem amor, também não há amor sem diálogo. Esse é um dos meus trechos favoritos do livro, eu acho muito bonito. Ele diz que o amor é necessariamente dialógico, que ele não acontece numa relação desigual de dominação. Freire continua e diz que também não há diálogo se não há humildade, porque os desumildes não se aproximam do povo, não pronunciam o mundo com eles, mas tentam pronunciar o mundo por eles. Ele questiona: como posso dialogar se alieno a ignorância? Ou seja, se a vejo sempre no outro, nunca em mim. E afirma que a autossuficiência é incompatível com o diálogo. Também não há diálogo sem fé nos homens e na sua vocação de ser mais. Sem a fé, o diálogo é uma farsa, é uma manipulação. Com amor, humildade e fé nos homens, o diálogo entre eles se dá de forma horizontal e gera confiança. E assim, os homens se tornam cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo e na sua transformação. Também não há diálogo se não há esperança. E sobre isso, eu fiz uma série de publicações no Instagram do Contra a Palavra, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. Freire diz que a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir ao fatalismo. Ele diz que seria contraditório os homens reconhecerem a sua condição de inconclusão e não buscarem ser mais. E ainda mais contraditório se essa busca fosse sem esperança. Por fim, não há diálogo sem criticidade. Freire diz que para o ingênuo, o importante é se acomodar ao hoje, ao que está naturalizado. Já para o crítico, o importante é a constante transformação da realidade para a constante humanização dos homens. A partir desse momento, metade do capítulo 3 até o final do capítulo 4, Freire se aprofunda na sua teoria pedagógica. Ele afirma que a educação como prática da liberdade começa já na escolha do conteúdo programático, ou seja, no momento em que o educador educando se questiona sobre o que irá dialogar com os educandos educadores. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre o método de alfabetização Paulo Freire, então eu reforço o convite para vocês irem lá assistir depois desse aqui. No quarto e último capítulo, Freire analisa as características da ação antidialógica e opressora e da dialógica libertadora. Na primeira, a necessidade constante da divisão dos oprimidos para facilitar sua conquista por parte dos opressores. A conquista em si, a manipulação e a invasão cultural. E ele define invasão como cultural como a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes a sua visão de mundo. Exatamente ao contrário da primeira, a ação dialógica envolve a união, a colaboração, a organização e a síntese cultural. A síntese cultural é a modalidade de ação com que, culturalmente, se fará frente à força da própria cultura, enquanto manentedora das estruturas em que se forma. Dessa maneira, esse modo de ação cultural, como ação histórica, se apresenta como um instrumento de superação da própria cultura alienada e alienante.
Nesse sentido, é que toda revolução, se autêntica, tem de ser também uma revolução cultural. Nesse momento, eu quero deixar uma indicação de um vídeo do Chavoso da USP, que chama A Indústria Cultural e o Mito de que o Passado Era Melhor. E, na verdade, a indicação do canal inteiro, que é maravilhoso, pra mim, o melhor do YouTube no momento. Ele tem 2 vídeos também sobre o populismo penal midiático, que é maravilhoso pra gente entender um pouco também sobre a ação cultural antidialógica e opressora. Então vai lá, e se você for tanto no vídeo do Chavoso, quanto do professor Emanuel, enfim, todos os outros que eu recomendei por aqui, fala que você vê através do Contrapalavra pra ver se também a galera de lá vem pra cá. Então, Pedagogia do Oprimido constrói o seguinte trajeto: a problematização sobre a contradição opressores-oprimidos, a justificativa de que a pedagogia do oprimido é uma forma de superar essa contradição, de que a pedagogia do oprimido, enquanto educação como prática da liberdade, depende do diálogo e de quais são as características que compõem uma ação dialógica. Com a leitura de Pedagogia do Oprimido, fica evidente que, para Freire, a educação se faz na praxis, com a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Por isso, os homens devem tomar consciência da sua condição de oprimido e enxergar essa condição não como algo intransponível, que não pode ser ultrapassado, mas como algo desafiador, ou seja, algo que apenas os limita, mas os provoca a ir além. E a educação como prática da liberdade, a educação libertadora, é o que auxilia os homens na conscientização dessa sua condição e, consequentemente, na superação dela. Esse vídeo foi realmente um geral do geral, tem muita coisa para falar sobre Pedagogia do Oprimido e eu com certeza vou fazer vários vídeos sobre esse livro e sobre os conceitos que eu falei bem rapidamente aqui. Mas por hoje é isso, então se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha ele com as pessoas e aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, isso é muito importante para mim. E aproveito para agradecer a confiança de todo mundo que já se inscreveu e que tem acompanhado o canal, que tem divulgado o canal e ajudado ele a crescer. Ele tem crescido mais rápido nessas últimas semanas, então eu fico muito feliz por isso. Obrigada de coração e até a próxima! Ah, até a próxima nada, até sexta e sábado. Aí no sábado eu falo até o próximo vídeo, tá bom?